Muito bem. Agora vamos seguir com a programação. Né? Trocadilho aí. Mas vamos seguir programando. Antes da gente cair de fato nas linhas de código, a gente só faltou discutir a questão de métodos, né? GetSet a gente deixa de lado. GetSet a gente já sabe que é uma obrigação, é um padrão, né? É basicamente para acessar dados, ler e escrever. Basicamente não é exclusivamente para isso. Então a gente não dá muita bola para getSet e não vai encher essas classes aqui com getSet. Mas será que tem algum método em comum ou, sei lá, métodos específicos que mereçam algum destaque? Veja só, a gente está criando esse sistema para a folha de pagamento. Claro que essas classes elas podem ser aproveitadas e devem ser aproveitadas num sistema maior para outras coisas, né? Para a parte da própria execução do trabalho, da atividade deles. Enfim, a gente está pensando aqui mais em termos de RH, recursos humanos e folha de pagamento. É o nosso contexto, é o nosso módulo do sistema, né? Então, e principalmente agora, mais específico, a folha de pagamento, o cálculo do salário. Então, a gente vai ter que imaginar aqui uma classe que não está pedindo ali no exercício. No exercício, a gente pede só essa estrutura entre as entidades, né, essa questão da herança. Mas a gente já pode pensar aqui numa folha de pagamento que vai ter um método. Vou colocar aqui por enquanto calcular folha ou gerar folha. Calcular folha me parece mais adequado, né? Vai ser algo, opa, vai ser algo nesse sentido, né? Onde a gente provavelmente vai receber um vetor de funcionários, né? Vai ter que pensar, não quero chegar nisso porque é a cereja do bolo. Mas, enfim, esse calcular folha, ele vai precisar do salário de cada um desses. E aí a gente sabe que cada salário desse é calculado de forma diferente, mas todos são calculados. Né? Um tem a hora extra mais a base, o outro é basicamente o salário base, um tem valor fixo mais comissão, outro só comissão, mas todos têm um cálculo de salário. Então, o mais natural seria que aqui a gente tivesse um método calcular salário, né? Onde essa folha de pagamento ela vai recebendo de alguma forma, que a gente vai discutir ainda, os funcionários, os objetos, os diversos tipos de funcionário e chamando calcular salário, calcular salário, calcular salário e acumulando e somando todos esses. Certo? Me parece que a coisa é nessa linha. Vamos ver se funciona? Vamos trabalhar. Hoje nós vamos trabalhar no novo ideia. Nossa, professor, cada aula agora é uma ideia nova. Não é isso. A gente teve o primeiro, a gente começou com os editores de texto mais simplesinho, né? E agora eu trago o NetBeans. Ficamos um tempo no VS Code por ser leve, muito prático. E aí o IntelliJ eu havia apresentado. Na aula passada, na semana passada, eu reforcei o uso dele para as facilidades que grandes ideias trazem, né? Por exemplo, dentre centenas, esses gerenciadores de projeto, como é o caso do Gradle, que o NetBeans também tem. E aí, para aquela parte especificamente que a gente trabalhou da criação de pacotes, utilização, né, de pacotes externos, bibliotecas externas, mas também criação delas, no qual facilita bastante. Tudo isso o NetBeans também tem. E coisa que ferramentas mais gerais
eu uso mais geral, como é o caso do VS Code, que é fantástico, eu sou muito fã dela, mas acaba que ela não atende 100% todas as linguagens. Eu até vejo que o VS Code atende muito bem a parte web, HTML, JavaScript, ela é fantástica. Mas Java, PHP, eu acho que ela atende bem também. Mas Java, eu acho que ela é bem básica. Então, para começar é legal, para fazer coisa pequena é legal, mas quando a gente começa a trabalhar com projetos maiores, uma ideia mais apropriado é melhor. O IntelliJ eu acho que hoje é o que mais se utiliza. E, de fato, eu acho que é o melhor, né? Só que o NetBeans e o Eclipse tiveram o seu auge. Eu acho que o Eclipse ainda é utilizado razoavelmente, assim como o NetBeans também. O Eclipse um pouco mais. Mas o IntelliJ ganhou espaço. E por que o NetBeans? Primeiro, porque não custa a gente conhecer mais um. A usabilidade entre eles não muda muito. Temos de criar projeto e de ter essa ferramenta da gerência do projeto, como é o Gradle e o Maven. Então isso aí tudo não muda muito. O NetBeans eu estou trazendo por um motivo muito específico, que nem é o de hoje, mas eu já vou iniciar hoje porque aí eu quero juntar duas coisas. Mas pela próxima aula dessa semana, que é de interface gráfica, porque o NetBeans traz um plugin fantástico para isso. Não é nenhuma outra ferramenta conseguiu se aproximar do NetBeans nesse sentido. Então, faz todo sentido que eu apresente nele. E como eu quero trabalhar nessa aula de interface gráfica, pegar algum caso que desse tema que a gente já utilize, e então eu vou construir. A gente vai fazer esse nosso exercício da folha de pagamento e eu estou pensando em utilizar a mesma folha de pagamento na interface gráfica. Ok? Então depois a gente volta na próxima aula com mais NetBeans, né, mostrando os detalhes de interface gráfica. Então aqui eu venho um novo projeto. Um novo projeto com Gradle, então tem o Gradle e o Maven, que não chegam, a gente já conversou, não chegam a ser concorrentes, eles se complementam. O Ent, que é coisa mais do passado. Mas vamos de Gradle, eu acho que hoje é o mais versátil. Vou apontar a pasta aqui das nossas aulas. Aula 13. SRC. Vai ser nessa pasta e eu vou chamar de folha de pagamento, né? Nada mais justo. Ele já cria uma pasta com o nome do projeto, o nome do pacote básico, a classe principal. Faz todo o esqueminha aí para nós. O NetBeans eu acho ele um pouco mais leve que o IntelliJ, tá? Inclusive, vocês estão percebendo a interface. Nossa, professor, essa interface parece meio ultrapassada. Realmente, ela tem cara de uma interface mais antiga. E diferente de qualquer coisa, ela não tem cara de Linux, ela não tem cara de Windows, não tem cara de Mac. Não que eu saiba como é que é a cara de Mac. Mas é que ela tem cara de Java. Ela é feita usando as próprias bibliotecas de interface gráfica do Java, que é o tal do Swing, que a gente vai conhecer na próxima aula ainda essa semana. Então ele está construindo o projeto, lembrando que nessa primeira construção a coisa é um pouco mais lenta, mas aqui ele já criou a pastinha, a folha de pagamento, 16:10, hora que estou gravando a aula. Então já criou os grades, então tudo muito parecido com o IntelliJ. Então no SRC, lembra que no IntelliJ tinha o main, nosso programa principal, ou nossa pasta principal das classes, e o teste, aqui ele só cria o main, Java, e aqui o pacote, de fato, que é o pacote inicia, a estrutura de pacote inicia em folha de pagamento. Então se a gente abre o main, está aqui pacote, folha de pagamento. E gera alguns comentários, eu costumo apagar a minha autoria aqui. São comentários padrões do Java que eu quero ver se a gente consegue algum momento para falar sobre isso. Mas tudo bem. Está criado o projeto. A partir daqui é só a gente clicar com direito aqui. New alguma coisa. Então aqui o New Class, ou pode ser aqui. New File. Aí você escolhe
diversos tipos, XML, testes, e aqui o swing que a gente vai mexer semana que vem, tá? Eu costumo só vir aqui com direitinho e Java Class. O Java Class que eu vou criar primeiro vai ser o funcionário, obviamente. E o funcionário... Ah, tá. Aqui, vejam um detalhe mais que a gente pode colocar, né? Calcular salário. Mas, como... É só para reforçar a questão do abstrato. Como o funcionário não existe, então eu não tenho como implementar o cálculo de salário, já que não existe o tipo de funcionário na minha empresa. Então ele vai ser... Abstrato, né? Ah, já tem aqui o isAbstract. Se eu ponho, deixa eu ver como é que é abstract. Dá para usar as duas coisas. Aqui é o mais correto, né? Ele põe itálico. A gente já sabe que a partir desse momento, se a gente implementa ele, né, o que não faria muito sentido, porque não tem nem valores ali para implementar, esses caras aqui simplesmente herdariam e poderiam usar esse cálculo de salário, o que seria uma tremenda falha, né? Todo mundo ia ter a mesma fórmula de cálculo de salário, então ia ter praticamente o mesmo salário, tá aí o pepino feito. Quando a gente diz que ele é abstrato, o que acontece? O que vocês lembram? No momento que a gente herda, ele vai detectar, opa, estou herdando um método abstrato, tem um buraco no meu programa, preciso implementá-lo, e a gente se obriga a implementar. Então isso é um detalhe que é fantástico da orientação objeto. Abstract Class. Então já a primeira coisa aqui. Tem um nome, string, e tem... E aí, pessoal, essas ferramentas têm uma série de facilidades, né? Eu acho que a gente já pode ir passando aos poucos. Sempre tem preocupação de não facilitar demais antes que vocês tenham segurança de algumas coisas, né? Mas algumas coisas vocês já têm a segurança, por exemplo, como construir um construtor, como fazer um construtor. Olha que maravilha, né? Ou de gerar gets e sets. Cadê? Encapsulate fields, acho que é isso aqui. Sempre que eu não uso essa moça aqui. Create getters and setters. Não, aqui. Eu acho que é isso. Vamos ver? Tá aqui. Getters e sets. Legal, né? E além disso, public float calcular salário. Eu só nem tenho como calcular salário. Pois é, não tem. Por isso que ele é um esse abstrato pode estar abstract. Ele tá aqui também. Que legal, né? Se a gente vem aqui no main, o main já tem o main. Essas ferramentas são coisa linda, né? Funcionário F igual a new funcionário é o Zé F. O que ele vai dizer para nós? Funcionário é abstrato, não pode ser instanciado. Então, além dessa questão de auxiliar toda a derivação deles,
as suas classes filhas, né? Organizar tudo, permitir herança, obrigar a implementação de alguns métodos, a gente garante que ninguém vai criar um objeto que a gente não quer que exista. Então isso aqui é coisa linda. Agora vamos às demais classes. Vou tentar agilizar um pouco aqui. Tem um botão aqui para o novo também. Só preciso lembrar dos nomes. Mensal fixo. Mensal fixo extends funcionário. Já está vermelhinho. Por quê? Quem que vai acertar a resposta? Porque ele está herdando de uma classe abstrata e ele quer que implemente. Não é abstrato e não subscreve. Ou a gente diz que ele é abstrato, vai parar o erro, porque o buraco continua, mas ele é abstrato, tudo bem. Mas a gente não quer, a gente precisa dele. Mensa fixo. Ó, errei. O que a gente faz para renomear? Até para vocês verem uma questão aqui. Deixa eu fazer o construtor. Generate. A gente já corrige o construtor. E a gente percebeu que está errado o nome. Então, ao invés de sair alterando um a um, vem aqui. Refactor. Rename. Renomear. Verdade é mensal fixo. Aplicar inclusive nos comentários. Então ele altera o nome do arquivo e altera tudo que está dentro. Legal? Legal. Para sair aquele erro lá, é só a gente implementar o calcular salário. Isso aqui ele gera, lança uma exceção dizendo que não foi implementada. Pode apagar. Já vai implementá-lo. Mensal fixo tem de atributo que salário base. Esse é o mais tranquilo, né? Então ele tem um float, salário base. Para criar um mensal fixo, a gente vai receber nome, colocar bem simples, CPF e salário. Vou chamar de SB. Não, fazer um negócio. É que aí faz de um jeito, faz de outro. O nome CPF a gente passa para o construtor da classe mãe, né? Esse construtor aqui, ele que inicializa. E a gente só vai inicializar o nosso. Ok? Get set do salário base. A gente vai precisar do salário base. Eu acho que sim, né? Vamos ver get salário base set. Olha, mais uma forma de gerar salário base. E eu calcular, como o salário é isso, então não tem nenhum cálculo, né? Então calcular o salário dele é simplesmente retornar o salário base. Ok? Muito bem. Aqui quando a gente cria um objeto, tô vendo que você não precisa do get set, nem precisaria, né? A gente já passa o salário, já está definido, mas pode alterar. Digamos que posso alterar. Próxima classe, dei um Ctrl N agora. Próxima classe é o horista. Estão ouvindo os apitos aí da obra? E não. Horista. Esse aí eu tenho deixado, né? O horista, ele tem quantidade de horas mês e o valor extra, né? Seria valor hora extra. Ficaria melhor. Isso aí. Valor hora extra e
colocar inteiro mesmo, tá? Podia ser hora quebrada, mas vou colocar inteiro. Quantidade de horas mês. Muito bem. E o horista, obviamente, ele extends aqui em mensal fixo. Então ele tem um salário base. Ok, mas salário base é construído lá. Salário base lá. Então, vamos gerar o construtor. Pois é, porque que o outro eu esperava que ele fosse gerar também. Ele não gerou bonitinho assim. Coisa, né? Deixa eu apagar aqui, ver se ele gera de novo. Agora sim. Bonito. As ferramentas estão aí pra vida, né, gente? Horista. Construtor gerado. Vamos gerar os get set aqui. Encapsulate field. Select all. Procurando os botões da outra vez. Gerou. E vamos também gerar o calcular salário. O calcular salário, ele é... Eu vou... É um float... Um float salário. Ele é o cálculo do salário do mensal fixo, né, da classe mãe dele. Ele tem aquela base. Somado a valor da hora extra vezes quantidade da hora extra. Deixa eu aqui. Esse é o salário dele, né? Ele tem essa parte extra que é somado ao mesmo cálculo de salário do de cima. Professor, mas não era só somar o salário base? Mas digamos que em algum momento ele tem um salário base e aí decidem que ele vai ter também não a comissão, um complemento, como é que chama? Algum auxílio, sei lá, né? E aí o salário passa a ser base mais auxílio. Aí já corrigi o cálculo e você não precisa. Aí se a gente tivesse colocado aqui direto o salário base já estaria errado, porque o salário desse horista é exatamente do mensal fixo mais a comissão. Então a gente chama o cálculo dele, né, e só complementa. Faz a bagunça aqui, faz, Ctrl Z. E aqui só um return salário. Muito bem, estamos indo bem. Agora vamos ao comissionado. Comissionado tem o valor total de vendas e o percentual comissão. Valor. Esse aqui ele já herda de funcionário. Então temos o construtor, show de bola. Get Insets, eu acho que tinha uma tecla de atalho. Certo, sempre procurando formas mais ágeis, né, de produção. Mas essa aqui já tá show de bola. Select
all e o calcular, que a gente herda, e já some o errinho aqui, porque a gente já está dizendo que vai implementar. E o salário é o que? Esse é só comissão. Esse aqui tem que trabalhar. Não vendeu, querido, tá morto. Não leva nada. Poderia ser um return direto aqui? Poderia. Economizar linha. Também. E o nosso último funcionário, que é o comissionado efetivo, que é brincar, né, com é um tipo de ou é um comissionado. E se ele é um comissionado e comissionado é um funcionário, então o comissionado efetivo também é um funcionário. Por isso que às vezes não aparece. Os atributos primeiro tem. Aparece. O que que ele tem? Ah, ele tem um valor fixo. Flor. Valor fixo. Aparece, né? Pequeno bugzinho. Então, como ele é um comissionado, ele tem aqui, ó, o percentual. Ele é um comissionado efetivo, ele tem um valor fixo. Ele é um comissionado, então ele herda aqui o percentual de comissão e valor total de vendas. E ele também é um funcionário, porque comissionado é um funcionário, então ele também tem nome e CPF. E a herança se mostrando efetiva, né? Agora vamos aos generates. Select all. E o calcular salário. Da mesma forma que o horista, né, esse aqui, ele pega o cálculo do salário, tá, da mãe, da classe mãe, que é o comissionado, que é aquele cálculo da comissão, mas o dele, esse aqui está garantido, se não vender nada, algum troco ali para ele pagar as contas, ele vai ter. Então ele está mais garantido. Ok, return salário. Muito bem. Então temos a hierarquia pronta. Agora vamos à nossa classe principal, que não é a principal de execução, não é o main, mas a classe que de fato vai fazer o que o sistema está pedindo, que é a folha de pagamento. Eu vou parar esse vídeo e voltamos no terceira e última parte já já.